Boa tarde, crianças. Como vocês estão? Vamos para mais uma aula? Hoje iremos trabalhar o livro de português Novo Pitanguá, iniciando pela página 159. Antes da leitura, o texto que você vai ler nas próximas páginas é um texto de opinião, escrito por Roseli Saião. A seguir, leia o título desse texto. Criança deve trabalhar? Então, nós vamos retomar esse assunto, né? Nós já trabalhamos 2 textos com esse tema, sobre o trabalho infantil. E agora, nós vamos novamente voltar e ler um texto de opinião. O que é um texto de opinião? Essa autora, essa Roseli, ela vai dar a opinião dela sobre o assunto, tá certo? Um texto de opinião, já tá falando, né? O próprio nome. As perguntas que seguem são: sobre o que você acha que esse texto vai tratar? Sobre trabalho infantil, né, gente? Tem como errar. Você imagina que o texto vai mostrar aspectos positivos ou negativos do assunto tratado? Eu imagino que será sobre aspectos negativos, pois o trabalho infantil não apresenta, na minha opinião, e creio que na opinião da autora do texto também, aspectos positivos, né? Criança não deve trabalhar, criança deve brincar, estudar, até que chegue a idade certa, né? Dela assumir esse compromisso, quando se tornar jovem, adulto, né? Aí sim, virão algumas outras responsabilidades e obrigações. Agora leia os 2 primeiros parágrafos do texto. Então vamos ler aí, ó. Aqui ela já está apresentando os 2 primeiros parágrafos do texto, ó. Esses aqui, ó. Você gosta de brincar? Não gosta? Adora? Ah, tem toda razão em gostar de brincar. Estudar e brincar sozinho ou em grupo são 2 coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Aí ficam algumas questões para a gente refletir, né? Sobre o que você acha que esse texto vai tratar. Em sua opinião, brincar e estudar são importantes para uma criança? Comente. O trecho diz que há crianças que não podem brincar. Por que você acha que isso ocorre? Nós já vimos porque isso ocorre, né? Através da leitura do texto do menino Francisco, que trabalhava na olaria de tijolos, né? Fabricação de tijolos, para ajudar o pai, né? Com as despesas de casa, na renda da família. Ele era obrigado a trabalhar para poder comer. Como você imagina que seja a vida das crianças que não podem brincar? E aí, gente? Triste, né? Difícil, desagradável. Criança tem que brincar e estudar, e além de algumas outras obrigações, né? Mas trabalho infantil não é uma delas. Roseli Saião é psicóloga e escreve artigos para jornais e revistas, tratando sobre a vida em família e a educação de crianças e adolescentes. Então, vamos lá? Olha aí, essa aí sorridente, toda feliz, é a autora, né, a Roseli, e essa foto foi tirada em 2014. Vamos lá agora, na página 160. Opa, vamos lá. Criança deve trabalhar? Por Roseli Saião. Você gosta de brincar, não gosta? Adora? Ah, tem toda a razão em gostar de brincar. Estudar e brincar sozinho em grupo são 2 coisas das mais importantes na vida de qualquer criança. Hoje eu vou falar sobre uma situação que eu acho que você já conhece, mas talvez nunca tenha dado muita importância. Há crianças que não podem brincar. Não, elas não foram proibidas. Elas não têm tempo. Sabe por quê? Porque trabalham. Sim, isso mesmo. Trabalham como gente grande. Às vezes até em serviços
muito pesados que podem prejudicar a saúde. Quando você vai de casa para a escola, já deve ter percebido que em algum cruzamento há crianças vendendo guloseimas, pequenos objetos, flores, etc. Há também as que fazem malabarismo, por exemplo, e depois pedem dinheiro aos motoristas em troca de pequeno espetáculo. Mas há também crianças que trabalham em lixões, em plantações, quebrando pedras, colhendo e descascando grãos, como o cacau que produz o chocolate. Você nem imagina. Muitos pais sabem que elas trabalham, são pobres e o dinheiro que o filho traz para casa é de grande ajuda, mas não sabem que o mais importante para a criança é ir para a escola e ter tempo para brincar. Há crianças que fazem tarefas domésticas, precisam arrumar a casa, lavar a louça, essas coisas, mas isso não é trabalho, é uma colaboração para que a casa fique sempre organizada e para que a família viva melhor. Isso a professora explicou para vocês já, né? Ajudar, colaborar é preciso. Não se trata de ser um empregado doméstico, de trabalhar para outras pessoas, mas ajudar em casa é essencial para que a família viva em harmonia, para que as responsabilidades sejam divididas, né? É uma ajuda. Há também as que não trabalham, mas têm a agenda tão cheia de compromissos que também acabam ficando sem tempo para brincar. É como se trabalhasse. Espero que isso não aconteça com você. E se acontece, é preciso contar a seus pais que sente falta de tempo livre, está bem? Converse com eles, com os professores, a respeito dos direitos das crianças e sobre as que não conseguem ter esses direitos. Vai ser muito bom ter a sua opinião sobre esse assunto. Como a Pro já disse para vocês, é um texto de opinião, ou seja, essa autora escreveu sobre esse tema, que é um tema polêmico, né? Dando a opinião dela sobre o assunto. E ela deu uma opinião, e a opinião dela sobre esse assunto é negativa, né? Totalmente contra o trabalho infantil, assim como a maioria das pessoas e como todas deveriam ser, tá certo? Nós já lemos 2 textos a respeito desse assunto, esse foi o terceiro, então vocês já estão bem por dentro do que se trata, né? Nós fizemos a leitura de textos diferentes, o trabalho doméstico, né? Aquele texto que não era bem um texto, né? Era um anúncio da Quem Emprega Crianças Mata a Infância. E nós também fizemos a leitura do textinho lá do Dia de um Pequeno Trabalhador, do menino Francisco Nunes, de 12 anos, que trabalhava, né, nas fábricas de tijolos. Hoje nós iremos parar por aqui com a leitura desse texto e na próxima aula de português nós iremos trabalhar as páginas seguintes com a interpretação, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.